Olha, uma dica para vocês. Uma dica aqui que eu acho importante, de quem trabalha com vários coordenadores e quem já foi coordenador e de quem é professor também, no meu caso. A primeira coisa é ter uma agenda das suas horas de trabalho semanais, quantas aulas você vai dar. Então eles dois colocaram muito bem, você não vai dar muita aula. Para coordenar direito não adianta você ficar dentro da sala dando aula o tempo todo, aí você não vai ser coordenador. Então, primeira coisa, agora, é fundamental você estar presente sim, primeiro para dar exemplo. O coordenador, ele tem que dar exemplo o tempo todo. A gente já falou disso, né? Aqui, então ele tem que dar exemplo o tempo inteiro. Então, e é importante, inclusive, porque ele vai se cobrar dar uma aula boa. Mas aí eu quero fazer uma colocação que é um outro ponto, para a gente refletir. Senhores coordenadores, o coordenador, vamos fazer uma analogia com uma peça de teatro. O coordenador, ele não é o artista. O coordenador tem que tomar um cuidado muito grande, porque eu já vi isso na prática em vários lugares, que o coordenador acaba dando aula e concorrendo, competindo com os outros colegas dele. Cá entre nós é uma competição desleal. Não pela competência técnica, mas pelo poder do cargo. Então, eu queria dizer para vocês que o coordenador é o diretor da peça, que nunca aparece. Sabe onde ele está? Atrás da coxia. Ele fica atrás dos bastidores. Ele é o cara que prepara o palco, prepara a plateia, organiza a luz. Ele deixa tudo muito organizado para que os professores vão ao palco e deem um show. Então, da mesma forma que o professor é importante de um lado, que ele deu exemplo, e tem que dar o exemplo, com poucas aulas, trabalhando, mas ele tem que estar ali o tempo inteiro junto, ele é o cara que dá suporte à equipe. Ele está por trás ali motivando a equipe, não concorrendo com ela. Ele é o facilitador do processo. Ele é o coordenador, é o cara que tira as pedras do caminho, sabe? Para fazer com que a equipe dele vá para frente e tenha sucesso. Isso é fundamental. Então, esse coordenador, o que ele precisa? Ser um facilitador. Ele é o diretor da peça. Ele está lá na coxinha, ele está lá atrás. Tá? Ele tem que fazer os outros brilharem. Ele pode brilhar também na hora certa, mas ele não pode querer brilhar mais do que os seus professores. Senhor coordenador, quando você for professor, só professor, você brilhe muito, mas quando você for coordenador, o seu momento é de fazer os outros brilharem. Isso é importante. Beleza? Temos mais uma pergunta da Adriana, sua aluna, lá de Passo Adriana. Tá animada, Adriana? Ela pergunta o seguinte: existe uma forma de coordenar o coordenador? Uma forma de estabelecer metas? Eu acredito que ele precisa fazer um planejamento do que vai acontecer no decorrer do ano. E a partir desse planejamento, estabelecer sim, ele mesmo, junto com o time dele, estabelecer metas para aquele ano. Metas para aumentar o número de alunos de ginástica em sala, metas para melhorar o serviço da musculação, enfim, ele tem que estabelecer metas. Agora, coordenar o coordenador, o gerente, de certa forma, hoje ele pode dar esse suporte, mas eu acho que não tem necessidade. Eu acho que um planejamento coordena o coordenador. Mas é isso mesmo. Você sim, o coordenador ele não pode assumir o papel de apagador de incêndio, né, do famoso bombeiro. Então, o planejamento é fundamental. Então, você tem que planejar, você tem que traçar metas. Além das metas também virem da área da gestão da academia, gerência, dos investidores, você também tem que ter suas metas para a sua equipe, né? Senão você não tem para onde ir. Você vai fazer o quê? Vai ficar apagando incêndio o tempo inteiro, não é a maneira mais correta de se trabalhar. Eu concordo. Muito bem. Qual que é a próxima? A próxima é da Thalita, aqui de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: quais seriam as melhores maneiras de apresentar para os donos e gerentes uma forma de melhorar a retenção? Quantitativamente ou qualitativamente? As duas formas, quantitativamente e qualitativamente. Provavelmente, se o gerente e o dono não tiver envolvimento com a área técnica, ele vai entender muito mais o quantitativamente. O quanto aumentou em percentual, o quanto isso vai ser rentável para a academia ou não. E qualitativamente também, mas
se o cara não for da área, provavelmente ele vai entender muito mais o quantitativamente. Isso é uma questão importante. E eu acho que esse é o grande desafio do coordenador. Aquilo que a gente falou, o coordenador, para ser um gestor de verdade, ele tem que lidar com números. Então é quantitativo e, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma percepção qualitativa, que aí entra aquilo que eu falei das competências comportamentais. Ou seja, não tem jeito, né? A gente colocou uma coisa aqui no começo, que eu acho bastante importante, que é a questão da gestão de pessoas. Eu acho que uma das coisas mais importantes para um profissional dessa área é ele entender de pessoas. Né? Então, você tem que potencializar, tem que fazer as pessoas produzirem. Queria lembrar que as academias vendem serviço, e serviço dependem de pessoas. Então, as pessoas precisam estar motivadas, precisam estar envolvidas. Então, isso é muito importante. Né? Eu vejo que esse é o grande desafio. E é aí que a gente vai conseguir mobilizar as pessoas para realmente terem aí formação.